A paz do Senhor, queridos. Esse é mais um Portal Cast, um oferecimento da Igreja Evangélica Portal de Deus, Ministério do Avivamento. E hoje nós estamos entrevistando o presbítero Alci, que é o dirigente da congregação aqui do Atlântico 2, em Salinópolis. E o tema é conversão. Eu já começo apresentando ele para vocês. Tudo bem, presbítero? Tudo bem, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos e a todas. Estamos aqui para responder as questões sobre conversão. Até porque, presbítero, são perguntas pessoais. Trata da sua conversão, O senhor vai nos contar um pouco sobre, tem algumas perguntas. E desde já eu lhe pergunto, como é que o senhor está, como é que estão as coisas? Fale um pouco pra gente como é que tá. Estou bem, porque Deus fez uma obra muito grande na minha vida. Me retirou do mundo, me colocou onde eu estou ainda hoje. Se eu estou nesse lugar foi por Deus que me colocou. E eu sou grato eternamente a Ele. Muito bem, sempre a gente tem que agradecer, né? Bom, então eu entro logo no tema. Quero deixar aqui um abraço para nossa pastora Ivone Monteiro, nossa pastora presidente, nossa querida. Creio que esse abraço é em conjunto, porque todos, gostariam de estar dando esse abraço. Mas eu vou deixar aqui um abraço para nossa pastora e para o nosso pastor Michel, que muitos conhecem como Michael, nosso vice-presidente. Então fica aqui um abraço para esses dois queridos. E vamos lá, o tema conversão. A primeira pergunta, que eu lhe falo, é até uma pergunta pessoal. O que você entende por conversão? O que o senhor pode nos falar pessoalmente, de acordo com o que o senhor entende por conversão? Conversão, entendo que é aquele momento que o Espírito Santo toca em você e você passa a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Muito bem, presbítero, mas o senhor pode nos exemplificar mais um pouco, assim? Quando você está no mundo, você é tocado por uma força maior e aí você não consegue controlar, e aí aquilo passa, o Espírito Santo toma conta de você e aí você passa a ser um soldado de Deus, você passa a fazer parte daquele grande exército, para lutar contra as forças que se levantam. Sim, então vamos lá. No caso, a conversão, A gente sabe que a conversão, ela é aquele processo de quando a gente vem no mundo e nos tornamos, povo de Deus. Então, sempre que nós... É como se fosse um código, quando a gente vai converter um código, O Senhor é o código-fonte, a gente, para se adequar a Ele, a gente tem que entrar também naquele mesmo, sabe? Não que nós sejamos já perfeitos, mas que a gente está indo prosseguir em conhecer o Senhor e seguindo, em conhecer a verdade do Senhor. Então, esse processo de conversão, ele é assim, presbítero? Diga aí pra gente. Quando a pessoa vem do mundo, quais são os maiores desafios, assim, que se enfrenta quando a gente dá de frente, assim, com as coisas de Deus? Porque as coisas de Deus, elas confrontam, tudo que a gente faz. E quando a gente está no mundo, a gente não tem limite. Como era o Senhor, assim? O que o Senhor achava disso? Quando eu estava no mundo, não ligava para as coisas de Deus, Agia como se vivesse a vida só naquele momento, Que a gente fala aproveitar a vida. Vamos aproveitar a vida, Então, naquele momento da minha vida, eu aproveitava a vida e não sabendo que eu tava desperdiçando a vida. Só vim aproveitar realmente a vida a partir do momento que eu conheci a Deus, o Espírito Santo de Deus, que veio morar em mim. Aí começou realmente a minha vida. Então, o processo de conversão para o Senhor, ele foi quase um despertar, Sim, despertei para a vida, Me encontrava ali como se fosse uma pessoa que não vivia, E aí vinha conhecer a Deus, e aí Deus me resgatou, e hoje eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Muito bem. Então, vamos passar para o próximo tópico.
Como você vivia? Essa já foi praticamente respondida, né? Como era a sua perspectiva antes de conhecer Jesus? Como o senhor falou, eu gosto de tocar sempre no que o senhor falou. O senhor, como se não vivia, né? Como se fosse uma pessoa morta. Mas em que sentido, assim? Como o senhor se sentia, assim? Como uma pessoa morta? Como alguém que não tinha... Explique mais. Como era essa sensação quando vivia sem Jesus? Quando a gente vive sem Jesus, é como se a gente não tivesse um sentido para a vida. É como se a vida não tivesse um sentido. Você pensa que está fazendo as coisas certas, que está agindo de modo certo, mas na verdade você está fazendo tudo errado. Aí quando você passa a conhecer Jesus, o Espírito Santo começa a agir em você, aí você começa a fazer as coisas que são realmente certas, né? Começa a agir de forma correta, de acordo com o que é para ser feito. Sim, muito bem. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. O que levou você a Jesus? Porque todo mundo tem uma história, né? Na Bíblia a gente vê várias pessoas tendo esse encontro com Jesus. Algumas foram atrás do milagre, porque conheceram, ouviram falar, né, de Jesus e sabiam que ele tinha cura. Então isso levou com que aquela pessoa fosse até Jesus, né? E o Senhor, o que lhe levou até Jesus? Ou Jesus foi até o Senhor? Conte a sua história. Ou foi como foi com Zaqueu? Jesus foi ao seu encontro? Ou foi como a mulher do fluxo de sangue? Você foi ao encontro de Jesus. Quando eu vivia no mundo, eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca quis saber e me aprofundar mais, saber como realmente era. Mas chegou um determinado momento da minha vida que começou a acontecer coisas na minha vida e eu percebi que se eu não procurasse o caminho do Senhor, poderia acontecer algo de ruim na minha vida. Então eu fui em busca, fui querer conhecer mais e mais. Aí chegou um determinado momento que eu não consegui mais. Aí eu fui em busca de saber, de me aproximar mais, de procurar esse Deus que fez milagre, né, na vida daquele povo de antes. E também eu queria que fizesse na minha também. E eu sou um milagre que Deus fez na minha vida. E se eu estou aqui é para honra e graça do Senhor Jesus. Ele transformou a minha vida. E eu ficava pensando, né? Meu Deus, que Jesus é esse que faz um milagre na vida dos crentes? Que eles falam tanto desse Jesus. Eu também quero saber desse Jesus. Eu quero esse Jesus para mim também. E aí eu fui em busca. Amém. Então você foi atrás de Jesus. Sim, fui em busca desse Jesus, né? Que fazia tantos milagres na vida desse povo. E eu queria também que fizesse na minha. Então, no seu caso, o senhor escutou falar dele e quis, o senhor desejou Jesus. Desejei, né? Porque na minha vida, antes eu ficava até não queria ir, né? Mas chega um determinado momento na vida do ser humano que há um vazio dentro da gente e que só é preenchido por ele, né? Pelo Espírito Santo. E esse vazio que eu tinha na minha vida foi preenchido, graças a Deus. E aqui eu tenho outra pergunta que ela tá falando assim, o que mudou? De primeira, porque sempre quando a gente tem, como eu falei, um confronto, né? Quando a gente, porque Jesus ele era tão incrível naquele tempo, onde ele andava assim com o corpo, né, no meio do povo, e hoje ele anda também, às vezes a gente não percebe, mas ele tá ali presente. E ele sempre confronta, né? Sempre quando ele aparecia, ele colocava em confronto o que tinha dentro da gente e ele a cura. Ele agia como de uma forma a fazer com que a gente reconhecesse o que tinha dentro da gente. Ele mesmo fazia com que a gente auto-reconhecesse. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, né? Ele fez questão de mostrar para ela as coisas que ela fazia, como ela mesma disse, né? Ele disse, vai chamar o teu marido. E aí já fazendo ela ter, né, aquela, como é que eu posso dizer? Aquela menção, né, de que a vida dela não estava legal, que ela não tinha o marido,
que ela já tinha tido vários, né? Então, como foi assim? O que mudou de primeira, né? Porque cada um tem sua história. De primeira, assim, o que foi que mudou quando Jesus entrou na sua vida? Primeiramente, como eu falei antes, eu vivia como se estivesse faltando algo. Eu tinha tudo na minha vida, mas tinha algo que ali que parece que eu não sabia o que era ainda, né? Mas que faltava ser preenchido. E não era por bens materiais ou por outras coisas, mas era um vazio que ali que eu fazia as coisas, né? Trabalhava e tudo mais. Mas aí tinha um buraco, como se fosse um buraco dentro de mim. E aí a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi tampou esse buraco. É um vazio. Na verdade, um chama de vazio, outro chama de buraco, né? Eu costumo chamar de vazio. Era um vazio que tinha dentro da gente, é como se fosse um vazio que tivesse dentro de nós. E aí a primeira coisa que mudou em mim, esse vazio fechou. Selou, foi selado, fechou. E aí mudou toda a minha vida. Eu me senti bem, feliz, alegre. E foi essa a primeira coisa que aconteceu na minha vida. No caso, o que mudou, né, de primeira, você se sentiu preenchido. Eu vejo assim, né? Como se faltasse algo e aquilo ali foi preenchido. Tem um dizer que fala que todos têm um vazio do tamanho de Deus, né? E aquele vazio que a gente tem, muitas das vezes a gente tenta preencher ele com outras coisas, né? Tem pessoas que tentam preencher com droga, com bebida. Tem pessoas que tentam preencher acumulando vício, né? Pessoas compulsivas. Tem pessoas que tentam comprar, fazer coleção de coisas ou adorar ídolos humanos, cantores, bandas, né? Pessoas, marcas e tentando preencher o vazio, né? Mas na verdade esse vazio ele é do tamanho de Deus. Se eu sentia isso no caso. Sentia. E a única coisa que podia preencher aquele vazio, eu não sabendo, mas quando eu comecei a conhecer a Jesus, foi se fechando, até que se fechou de vez. Aí realmente eu concluí que era o vazio que era minha, era o tamanho de Deus. E Deus fechou em mim esse vazio. E no caso, como você falou do vazio, e eu vou lhe perguntando, o senhor tentava preencher, porque todos nós tentamos preencher, né? No seu caso, o senhor preenchia como? Tentava preencher, melhor dizendo, né? Tentava preencher de maneiras erradas, né? Bebidas, noitadas e outras coisas mais. Mas graças a Deus, Deus preencheu. E hoje eu não sinto falta de nada, porque era isso que faltava. E hoje eu glorifico a Deus por isso. Era realmente o lugar onde faltava Deus. Era realmente o lugar onde faltava Deus. E Deus fechou, selou esse lugar, graças a Deus. Muito bom ouvir isso. Tem uma pergunta aqui, se você pudesse definir objetivamente, assim, resumidamente, né? Como era você antes de Jesus e você hoje. Só que assim, um exemplo básico, né? Pode usar um objeto, por exemplo, eu era isso aqui, eu era assim. E hoje eu sou isso aqui, né? Você pode nos dar um exemplo assim, prático, objetivo? É como se fosse um boneco. Um, um boneco onde um zumbi que andava por aí. É como se um morto-vivo, né? Mas eu defino como se fosse isso. Um zumbi, um morto-vivo, né? Que sem vida. Porque antes de Deus não existia vida. Para mim não existia vida. A vida só começou a partir do momento que eu conheci a Deus. Aí eu comecei realmente a saber o que era a vida. Aí sim, eu conheci a minha esposa, me casei, tive meus filhos, construí família. E aí sim, a partir desse momento, eu conheci minha esposa. Aí sim, eu comecei a viver uma vida. Antes disso, não tinha uma vida. Eu posso contar minha vida a partir daí. Construí família, graças a Deus, filhos.
E tudo isso se deu graças a Deus, porque em um momento da minha vida eu no espaço, e Deus começou a agir na minha vida grandemente. Eu abri meu coração para Ele, e Ele entrou e fez morada. E é como se fosse uma semente, plantou a semente, que a semente cresceu, deu fruto, e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Muito bem. Então, pra gente ouvinte, e eu que entrevistando, eu tô aqui muito emocionada, porque o testemunho de conversão do presbítero Alci, ele mexe assim numa parte muito particular, como ele mesmo definiu. Ele saiu da morte para a vida, né? Não uma morte ameaçada, algo que ameaçava ele, não. Ele não se sentia vivo. Ele sentia que ele era um boneco no mundo, sendo manipulado, ou vivo ou morto, né? E quando ele conheceu Jesus, ele começou a viver. Então eu deixo um recado para você, que hoje se sente assim, como ele se sentia. Né? Venha para Jesus, ainda dá tempo. O Espírito Santo ainda está na terra. Então eu vou pedir para o presbítero deixar um recado para você, uma reflexão para você sobre como ele se sentia morto, né? Para as pessoas que também se sentem assim, morto, boiando, né? Sem perspectiva nenhuma. Deixe um recado para essas pessoas. Quero dizer a meus queridos e amados irmãos que, assim como eu, que eu vivia antes, né, sem vida, igual um zumbi, igual um boneco, no mundo pairando de um lado para outro, pensando que eu poderia viver, pensando que era uma vida que eu vivia, que eu fazia coisas que eram boas. Só tenho uma vida, então vou aproveitar essa vida. Na verdade, a gente não vive. Quero dizer para vocês que a gente não é vida. Isso não é vida. A gente pensa que é vida. A gente preenche, coloca coisas e não é assim. A gente só passa a ter uma vida realmente quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Quando Deus entra na vida, na nossa vida, Ele entra mudando. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra mudando tudo. Aí sim você tem alegria, você tem felicidade, você tem coisas boas para contar, você tem momentos de alegres, felizes. Você conhece pessoas boas, pessoas que trazem coisas boas para tua vida, entendeu? Então, que você fique com essa reflexão, que verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e a vida só começa a partir do momento que a gente conhece a Deus, que a gente conhece Jesus. E aí sim, esse vazio que talvez você sinta, e essas coisas que talvez você faça, que talvez você se sinta às vezes só, triste, muitas das vezes, você só é Deus. Esse vazio, esse buraco que a gente sente, que eu sentia antes, é Deus. E assim como eu, você também pode ser assim. Esse testemunho aqui que possa edificar a sua vida, que você possa acreditar e confiar que isso aconteceu na minha vida, que pode acontecer na sua vida também, que Deus é Deus da transformação, da mudança. E se eu estou hoje aqui vivo, feliz com a minha família, com meus filhos, tendo minha casa, minhas coisas, é para a honra e glória de Jesus. Isso pode acontecer na sua vida. Basta você querer, basta você ter um encontro sincero, basta você entregar a sua vida, os seus passos, os seus caminhos. Basta você ter um encontro com Ele. Você se abrir, abre o seu coração, as suas tristezas, aquilo que você sente. E aí você vai saber realmente como é realmente uma vida, é viver uma vida feliz e alegre do lado do Pai, do lado do Deus Todo-Poderoso. Amém. Assim seja, então. Eu me emocionei, né? Eu fico muito feliz por ver isso e mexeu comigo também, porque na realidade é isso, né? Não existe vida sem Ele, sem Deus, sem Jesus. Por mais que a gente tente preencher vazios, poços entre nós, mas o tamanho do vazio é do tamanho de Deus. Então não adianta preencher com algo superficial. Então, com essa mensagem e com esse encontro, né, de conversão do presbítero Alci,
nós nos despedimos aqui de mais um Portal Cash. Aguardo vocês no próximo. Um abraço, um forte abraço e um beijo. E aguardo vocês no próximo. Amém.